Seja bem-vindo ao maior acervo de histórias de saída do armário do mundo. O Guadê no Armário completa 10 anos esse ano e hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que é muito conhecida ali no Instagram, que faz muitos papos e reflexões do movimento e do mundo LGBT, principalmente do mundo gay, e que tem pautado assuntos muito importantes para a nossa comunidade. Também é palestrante, também é publicitário, é multifacetado. A gente está aqui na Zona Norte e eu quero ver você adivinhar quem é o nosso entrevistado. Bom, gente, a gente está no mais um episódio aqui do Guadê no Armário e a gente tem a honra de receber Renato. Renato, primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado contar a sua história e eu quero primeiro entender uma coisa. Você sempre morou aqui na Zona Norte? Onde você nasceu e cresceu? Não, na verdade, eu nem sempre morei na Zona Norte. A engraçada, a Zona Norte, ela sempre teve condicionada aos meus 2 casamentos. Eu fui casado 2 vezes e as 2 vezes eu mudei pra cá. Os casamentos acabaram, mas eu continuei morando aqui. Mas, na verdade, eu sou cria da Zona Leste. Eu cresci no Aricanduva, na Zona Leste, meus pais ainda moram lá, então quando eu penso em onde eu cresci, onde eu nasci, minha referência, a primeira referência de mundo é a Zona Leste. Então, eu acho que o seu casamento foi com a Zona Norte, não foi com Z? Exatamente. Essa é a prioridade. Exatamente. Você é casado com a Zona, sabe também, tal. É isso. Crescer na Leste, qual região ali, como é que foi? Você morava num quintal, tinha outros primos? Como é que era esse momento? É muito simbólico para mim, porque eu cresci numa casa muito matriarcal. Eu sou filho único. Na verdade, eu tenho um meio-irmão antes dos meus pais, da minha mãe e do meu pai biológicos conhecerem, mas eu fui criado como um filho único. Eu perco meu pai muito cedo, quando eu tinha 3 para 4 anos de idade. Hoje eu consigo falar bem sobre isso, assim, meu pai, ele tirou a própria vida. E aí, então, eu perco ele quando eu tinha 3 para 4 anos de idade. E a partir daí, toda a minha referência de casa, eu cresço numa casa com mulheres. Então, eu cresci com a minha mãe, com a minha avó por parte de mãe e com uma tia. Sim. A minha referência de mundo naquele começo da infância mesmo vai ser uma casa totalmente cercada por mulheres. E assim, a gente está passando um cafezinho aqui, a gente já vai tomar um cafezinho. Eu adorei essas xícaras aqui, coisa linda, né? Nessa infância ali, você tinha próximo a você outras crianças também para você brincar? Tinha outros primos, tinha, sei lá, amiguinhos da escola? Como é que era essa infância? Tinha. Vou falar primeiro da perspectiva primos. Eu era a criança mais jovem da família, então meus primos eram adolescentes quando eu era criança. Então eu tinha os meus 4, 5, meus primos já tinham 10, 12, então quando eu vou para a adolescência eles já são adultos. E eu tinha um amigo de infância que ele morava do lado da casa dos meus pais, assim, a família ainda mora lá, então eu brincava com eles, com os amigos da rua e os amigos da escola. Mas eu lembro que, de uma forma geral, por ser um filho único, minha infância estava muito conectada comigo, assim, eu sempre tive uma relação de muita parceria com a minha mãe. Então, assim, então ela era uma grande companheira até hoje, né? Os meus pais são muito parceiros. E eu acho que, então, quando eu lembro de infância, eu tenho essas memórias fragmentadas, assim, uma grande parceria com os meus pais, esse amigo de infância que era o vizinho e alguns colegas de escola. Conta desse amigo de infância, vocês brincavam do quê? Para onde vocês iam? Vocês estudavam também na mesma escola ou não? Sim, a gente estudava na mesma escola, a gente era vizinho parede com parede. Então a gente brincava de super-heróis, eu amava bonecos de ação, gente, eu amo, até hoje, gente, eu amo super-heróis, assim. E é engraçado. Qual que você mais gostava? Mulher Maravilha, né? Por uma questão de prioridades. As heroínas eram muito mais... Deixa eu aceitar, gente. Elas eram muito mais interessantes. Será que as heroínas, nessa época, eram nossas primeiras divas? Tipo, pop, é isso? Eu acho que era, gente. Uma grande diva pop. Antes de ser fã de Beyoncé, Mariah Carey e Britney Spears na adolescência. Já tinha a Mulher Maravilha, a Mulher Gato, tinha quem mais, assim? Kitana no Mortal Kombat. Nossa! Tinha Chun-Li do Street Fighter. Tinha uma que passava na Record, era a Xena. Xena! Olha, verdade! Era referência sapatão. Nossa, tá, Cheiro de couro na cabeça. Mas pra você, imaginar que você tinha essas mulheres como referências ou como divas, era diferente, porque os outros menininhos tinham, sei lá, jogadores de futebol, ou aquele Hulk, ou Superman. Isso, de alguma forma, causava uma estranheza, porque você talvez não tinha como dividir isso com outros amiguinhos, ou tinha como dividir? Eu tô supondo aqui, não sei. Amigo, super. Eu acho que esse é um gancho ótimo, porque é nesse momento que eu vou entender como a homofobia, ela nasce. Porque... Mesmo sem entender que era gay.
É engraçado, porque eu entendo que eu era gay aos 8 anos, na verdade aos 10 anos de idade. Eu já abro esse pop-up, eu conto essa história quando eu entendi que eu era gay. Mas antes de entender que eu era gay, eu já entendia que a minha relação com o feminino era um problema. Era um problema na perspectiva do que a sociedade esperava do homem que eu performasse. Porque eu sempre gostei de personagens femininos. Eu lembro que com 10 anos de idade, eu ganhei meu primeiro videogame. E eu sempre joguei com personagens femininas. Eu sempre achei muito mais legal. Então, quando eu jogava com colegas, com amigos de infância, era aquela coisa, mas você só joga com as mulheres? Não. Uma vez minha mãe me perguntou. Ela, nossa, mas você só... Porque eu jogava videogame com a minha mãe ama videogame até hoje, joga videogame junto. Ai, que legal, gente, jogar videogame com a mãe. Minha mãe é maravilhosa. Que legal. Até hoje, eu fico pensando se minha mãe me deu o videogame pra mim mesmo, se ela deu... Foi pra ela. Eu falava, vou dar pra criança, mas eu jogo também. E vai contando, e a água já tá fervendo, Jorge. Já vamos colocar água. Põe aí pra gente, bota água no café, vamos passar um cafezinho e conte. Então, e aí minha mãe me pergunta uma vez, porque a gente jogava videogame, e eu, enquanto homem, jogando com personagens femininos, e ela, enquanto mulher, jogando com os caras. Olha, gente. E aí ela me perguntava, nossa, mas você só joga com personagens femininos? É porque eu gosto de mulher, mãe. Mentira! Acho que não. Eu falava sim, e aí eu tinha justificativas que hoje eu lembro que eu dava essas justificativas com o repertório que eu tinha. Então eu dizia porque elas eram as mais legais, porque eu achava elas muito bonitas, porque as roupas dela eram muito mais legais. Mas no final das contas, eu acho que eu estava entendendo o quanto eu sempre tive muito próximo da relação com o feminino, né? Sim. E sempre fiz as pazes, eu fui fazendo as pazes com esse lugar, e acho que entendendo esse lugar como uma grande potência. Sim. Isso porque está conectado com a questão da homofobia, né? Se na escola eu gostar de heroínas era um problema, eu já era o viadinho da escola, quem me acolhiam eram as meninas da sala de aula. Tem um ponto. Eu tenho uma leitura daqui, de fora, do futuro, que talvez também essas personagens femininas que você utilizava também nos jogos ou mesmo assistindo, será que também não tinha uma ligação com essas mulheres fortes que estavam em volta de você? Sim. Eu acho que super, amigo. E principalmente a relação que eu tenho muito com a minha mãe. Assim, minha mãe é uma mulher capricorniana, ela é muito aquela mulher, aquela mãezona fortaleza que nada derruba. E ela é assim, né? Ela é muito... E eu sempre fui muito... E é engraçado você falar dessa projeção de heroínas e mulheres fortes, porque eu sempre fui um homem muito... eu nunca tive dificuldade de lidar com os meus sentimentos. Ou de chorar se eu quisesse. Uhum. Ou de demonstrar muita felicidade ou emoção, né? E aí é mais um gatilho pra sociedade falar, gente, além de tudo, de gostar de heroína, ainda é um homem sensível. E eu acho que essas mulheres eram essa força que eu também olhava como uma fonte de inspiração. E é engraçado, porque é uma fala que eu falo pra minha mãe, assim, eu falo, é muito curioso, porque eu aprendi a ser homem com a minha mãe. Sim. E eu acho que essa referência do feminino é nesse lugar que eu vou fazer as pazes. Sim. E aí depois a gente vai chegar no futuro nessa conversa, eu acho que aí, quando eu vou pra internet começar a produzir conteúdo, esse é um dos pilares que vão me levar a repensar o mundo das masculinidades. Sim. Eu acho que é essa infância que me conecta com o feminino, dessas mulheres fortes que me inspiram, que vão me dar munição para questionar alguns padrões no futuro, quando eu vou ter repertório para isso. Então, elas não te tolhiam, se você fosse mais sensível perto delas? Uma figura específica, assim, que é a minha avó. Porque é muito engraçado, porque a minha avó, a minha família, na verdade, ela cresceu no interior de São Paulo. Minha família é de São José do Rio Preto, né? Meus tataravós vieram da Itália na imigração. Eles vão morar em São José do Rio Preto. Então, minha avó, ela cresceu na roça. Minha avó cresceu numa colheita de arroz. Então, os meus bisavós tinham um sítio e eles viviam daquilo que eles produziam da agricultura local. Uhum. Então, eles plantavam café, arroz e tudo que eles plantavam era para a própria sobrevivência. Sim. Só que minha avó vai crescer nesse cenário de uma mulher que cresce no interior de São Paulo. A gente tá falando de que ano? 1930. Aí. É, outra coisa. É nesse contexto, sim, lá. Então aí a gente corta dessa chegada dessa base muito rígida, porque minha mãe me conta que meus tataravós eram muito rígidos. Os europeus, por tradição, têm uma frieza muito peculiar, que é cultural. E é muito diferente. Olha que distante. Em poucas gerações você já é mais afetuoso, mais do sentimento. Muito oposto, né? Minha avó era muito fria, assim. Minha avó não sabia demonstrar sentimentos. Era muito bizarro. E aí essa figura, então, a gente corta para agora, quando eu tô ali na minha infância, minha avó, eu acho que ela já entendia que eu era gay, mas ela não sabia lidar com isso e ela me tolhia de algumas maneiras. Então, por exemplo, eu cresci nessa casa, vendo alguns programas de TV com a minha avó dizendo assim,
ser viado é uma grande pouca vergonha. Essa gente é uma pouca vergonha. E ali eu vou entender como a homofobia já estava dentro da minha casa. Mas, desculpa, estava dentro da sua casa por conta dessa criação mais rígida ou tinha alguma soma de algum outro fator? Tinha a questão religiosa envolvida? Então, minha avó era muito católica. E eu acho que tinha um fator religião. E isso também isso na verdade dava munição para ela. Mas eu acho também, por ela ter crescido na roça e a visão dela era esse macho alfa, que era um grande roceiro, que acho que a visão que ela tinha do próprio pai, ela olhava para mim e falava, gente, esse menino não é como a minha visão de homem que eu tive. E é engraçado porque aí eu vou entender que minha mãe, é ali que ela se torna uma grande parceira, assim, porque minha mãe já combatia a homofobia da minha avó. Eu e minha mãe, a gente tem uma forma de ver o mundo muito parecida. Minha mãe cresceu nos hips, minha mãe vivia com os hips. Nossa, olha! Então minha mãe veio desse movimento hippie, verdade. Meu nome é Renato por causa do Renato Russo. Mentira! Não, eu uma grande fã de Renato Russo. Gente, que história linda. E aí, é nesse atrito de lar que eu vou crescer. Com a minha avó lançando homofobia contra mim, minha mãe super libertária e eu crescendo já entendendo que eu também achava isso errado. Por mais que eu ainda não me entendesse como homem. Você, por mais que tivesse esse apoio já meio que incondicional da sua mãe, você, mesmo assim, achava que você ser quem era errado. Sim. Hoje eu entendo que minha avó foi uma das grandes fomentadoras de homofobia internalizada, que daqui a pouco a gente chega nessa parte vai me levar para a igreja. Eu entendo que é nesse lugar que eu vou criando essa homofobia de achar que eu era um problema. Desde quantos anos, assim, você começou a... 8, 9... Como que eram esses pensamentos, assim? Eles vinham em que momentos? Com 10 anos de idade, é o Marco, que eu falo, amigo, eu até brinco. Eu falo, gente, eu me entendo de gay por culpa da Dona Globo, e é verdade. Não é mesmo. Tinha uma novela que chamava O Anjo que Caiu do Céu, que o Henrique Castelli, gente, quem viveu sabe. Henrique Castelli fazia um grande piloto de barco, então ele usava aquela roupa branca, ele aparecia em várias cenas em cima do bote, ele fazia um par romântico com a Débora Falabella, ele aparecia só de calça branca e um tanquinho. Gente, a dificuldade da criança, viado, pouco que lida. Como é que faz? Com a calça branca, eu falo, gente, é isso. E ali eu entendo que eu sou um homem gay, eu falo, gente, eu gosto disso que eu tô vendo. E aí, pensar na cena, eu assistindo essa novela junto com a minha avó, olhando esse cara e pensando, daqui a pouco ela vai dizer que viado é uma vergonha. Então, era nesses momentos, quando eu esbarrava num tesão que eu sentia... Vinha uma culpa. Tem uma coisa que é muito parecida, né, com a sua vida, né, com a minha vida na sua vida, que é a questão religiosa, né? E eu queria entender em que momento que a religião, a religiosidade, a igreja especificamente, ela começa a fazer parte da sua história. Porque... sua avó, igreja católica, tem toda a criação mais conservadora e eu que já te conheço, sei que tem uma relação também com a religião evangélica, né? Como que isso se deu? Em que momento que isso aconteceu? Porque você tem uma mãe que foi hippie. Então por que você não quis viver essa liberdade? Amiga, eu acho que a minha avó foi esse grande fator determinante nessa culpa, mas não que eu culpo ela para eu chegar na igreja, mas eu acho que foi a homofobia internalizada que eu alimentei que me leva para esse caminho. Tudo começa quando eu começo a entender como eu gay nessa novela, e aí eu vou ficar com um menino que era colega de escola da minha turma. Como que esse momento chega? Eu tinha 11 anos de idade aí, e nesse meio tempo, além de eu conhecer esse colega de classe, aos 11 anos, eu tinha um amigo de infância que volta de Minas Gerais para São Paulo, que ele disse que ele ia fazer campo. E eu achava que ele ia jogar bola, amigo. Eu falei, vou pro campo. Eu falei, joga bola. Aí eu vim ver que, na verdade, ele era testemunha de Jeová. Eu não sabia dessa expressão. E ele um dia me convida para ir. Aí eu estou nesse meio tempo, que eu entendia que eu era um homem gay, a opressão da minha avó, e ele me convida para ir na igreja. Fui as primeiras vezes, achei interessante, foi super bem acolhido. E eu entendo que a igreja, além de ser uma questão com a minha homofobia internalizada, ela me pega num lugar de pertencimento. Porque eu fui muito acolhido. E aí a gente está falando de uma criança que não tinha, um adolescente, na verdade, que cresceu
sem muitas crianças da mesma idade para ficar junto. E a igreja te oferece isso, né? Constantemente, tipo, ou todo domingo, ou toda semana, reuniões com outras pessoas da mesma idade. É isso, é ali eu vou encontrar pessoas da mesma idade e tudo bem. Mas o ponto de virada que me faz querer entrar na igreja com os 2 pés e mergulhar de cabeça é... Um dia, eu tava na casa dos meus pais, não tinha ninguém em casa, só tinha eu e esse amigo de infância, e a gente foi jogar videogame. E eu já tava entendendo que tava acontecendo alguns flertes, só que eu só tinha 11 anos de idade. Naquela época, a gente não tinha a representatividade LGBT que a gente tem na mídia hoje. Então eu tava entendendo que eu estava com tesão desesperado por aquele menino, e eu não tava conseguindo manejar as coisas. Até que começa a jogar videogame, pega o controle aqui, ajustar em vários joysticks. E eu fico com esse menino, a gente fica... e ali, quando eu fico com ele, que eu entendo que eu entro num profundo desespero. Eu peço pra ele ir embora, eu expulso ele de casa. E eu falo que aquilo estava muito errado, que eu jamais devia ter feito aquilo. E, gente, a terapia ajuda isso. Porque hoje, eu falo, de que eu fiz aquele menino, eu projetando nele uma questão que era sobre mim. E eu expulsei ele de casa, gente. E olha que loucura, amigo. Nós estudávamos na mesma escola, desde a 5ª série até o 3º ano. Eu paro de falar com esse menino. Qual que foi o sentimento que veio dentro de você, para além de externalizar o que você estava fazendo com ele, como você mesmo colocou? Sim. Mas você consegue nomear o sentimento? O que era? Eu me senti muito sujo. E hoje, isso me dói dizer isso, porque foi um momento de muito tesão e de muita descoberta. Hoje eu olho com muita beleza para aquele Renato, mas ele se sentiu muito sujo. A gente vai fazer a gente vai voltar para esse ponto e continuar até para entender essa sua ida para a igreja, mas eu fico me perguntando, porque eu já ouvi muitos relatos de outras pessoas LGBTs que têm esse sentimento de repulsa e a palavra sujo vem muito, só que não vem apenas uma vez. Isso, aí eu quero te perguntar, isso aconteceu também outras vezes? Sim. Eu saí de 2 armários, eu vou explicar isso antes. Saí das 2 saídas de armário, esse sentimento de sujeira esteve presente. Então, foi um sentimento que me acompanhou até que a terapia chegou. Sim. Eu me limpei de tudo isso, mas é um sentimento que me acompanhou nessa jornada. Olha que interessante, você fala, eu me limpei de tudo isso. Sim. Porque você, ainda mesmo que inconsciente, tem essa ideia de sujo. Sim. E a igreja? Foi suja com você? Foi. Aí quando eu expulso esse menino e eu paro de falar com ele, aí que eu vou com os 2 pés com os 2 pés fincados com esse amigo pra igreja. E eu me dedico na igreja de uma forma muito grande. Eu mergulho de cabeça. Eu me batizei na igreja. Eu fazia palestras na igreja. Eu batia de casa em casa. Pregadora! Isso aí a gente faz o quê? Reparação histórica e brilhante. A gente já chega nesse lugar. E aí amigo, eu me dedicava muito, assim. E num certo momento, eles são muito estudiosos. Então, eu estudava muito, que eu me dava muito prazer. Porque eu adoro estudar. Eu adoro a comunicação. Eu também entendo que é ali que meu amor pela comunicação vai nascer. Mas além dessa parte romântica e poética bem pisciana que eu tô trazendo, tem a parte trágica. Qual foi? Que eu vivi um voto de castidade dos meus 12 aos meus 18. Eu não me relacionei com ninguém. E eu entendo que eu tava ali alimentando uma bomba relógio dentro de mim. Porque o sentimento de sujeira voltou em muitos momentos. Quando, por exemplo... Masturbava. Eu me masturbava. Quando entra... Porque você pensa no panorama. Eu tinha 13 anos de idade, os meus hormônios... Uma pessoa cheia de tesão para ir lá e vender. E eu não podia fazer nada. Eu não podia... E aí, obviamente, eu fazia, né? Então, o que acontecia nesse momento? Eu me masturbava e era uma punheta e uma oração. Esse era o combo. E eu me sentia muito triste. Eu chorava muito, eu fazia oração para Deus, eu pedia perdão. E aí eu tinha esses momentos de destaque na igreja, que eu fazia palestras, eu me sentia um grande hipócrita. Porque eu falava, eu tô aqui pregando para essas pessoas e o que eu tô fazendo em casa? Eu tô batendo uma punheta, como se isso fosse a pior coisa do planeta. Mas na época para você era, né? Era. Na época para você era. Então a igreja que veio nesse lugar de pertencimento, em alguma medida, por não entender pessoas LGBTs, começou a se tornar um peso. Sim. E aí você disse que até os 18. O que aconteceu com 18? Engraçado porque Testemunhas de Jeová não comemoram nada, né? E antes do entrar na Testemunhas de Jeová, eu gostava muito de aniversário e datas comemorativas. E eu parei de comemorar tudo.
Então, na verdade, foi um mix de sentimentos. De eu me sentir mal com o meu tesão, eu senti falta de... E aí, nesse momento, eu tenho um afastamento da minha mãe. Que foi muito doído, assim. Eu acho que pra ela, principalmente. Porque eu vivia só em função da igreja. Mas eu vivia só... Ah, ela acabou não indo. Quem era amigo? Só eu era o filho testemunho de Jeová. Gente. Minha mãe, como uma boa hippie fez, eu respeito a sua liberdade. Se é isso que você quer, vai viver. Sim. Minha mãe sempre falou uma frase que eu acho muito bonita. Ela fala, eu sempre te criei pro mundo. Então, se a sua decisão é essa, bora lá. E foi assim. Só que, com 18 anos de idade, eu vou... E aí o Senac entra na minha vida, eu vou fazer um curso de administração no Senac com 17 anos. Então eu termino o ensino médio e vou fazer um curso no Senac. Onde eu estudava na República. República, gente. Acho que é um pouco mais explicativo, ficar em muitos detalhes. Pra quem não é de São Paulo, República é um espaço onde reúne muitos LGBTs, tem muitos barzinhos, é onde você vai encontrar muitas pessoas trans, muitas pessoas que vivem de fato ali a República. Lago do Aroche. Berço LGBT da cidade. É isso. Então você estava ali, inserida ali, então você sai de um contexto muito castrador e religioso para uma vivência e olhar coisas que você nunca tinha visto antes. Exato. E aí começa a minha vida dupla. Quando eu começo a estudar, e eu vou pro centro, então eu ia pra República, eu via pessoas, eu via muitos gays, e eu comecei a pensar, meu Deus, eu sou muito gay, mas tudo bem, não posso dizer que eu era o que eu não era. Nesse panorama todo, eu começo a ir pra fora de casa, então eu começo a estudar, termino o ensino médio, eu começo a fazer banheirão. E eu entendo hoje que o banheirão ele foi, na verdade, um efeito colateral de todo esse conservadorismo. Da repressão. Da repressão. Era naquele lugar que eu podia ser eu, numa máscara social, e hoje a gente sabe que o banheirão atende muito mais esses homens conservadores, que são a família tradicional brasileira, mas que por detrás a gente sabe que como a banda toca. E é nesse lugar que eu vou ferramentar a minha sexualidade, que hoje eu também acho muito triste eu ter ido para esse lugar, e muito medíocre na perspectiva da construção do afeto. Mas era o que eu tinha naquele momento. Era esse lugar que eu tinha, então eu fiz desses limões uma grande limonada. Eu faço parte do maior acervo de histórias de saídas do armário do mundo. O Guardei no Armário completa 10 anos e vocês não estão preparados para esse comeback. Então vocês já sabem que você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais. Nesse momento de levar essa vida dupla, eu termino o curso levando essa vida dupla e eu vou trabalhar com a minha madrinha na área de recursos humanos, que o escritório era onde? Na rua do Senac, então eu continuei. Meu Deus, o Senac sempre. E nesse momento eu acho que eu consigo, não tive um diagnóstico, né? Obviamente também não sou um psicólogo, tô dizendo da perspectiva de vivência. Eu acho que se eu continuasse naquele lugar, eu estava beirando uma grande depressão. Eu já era eu estava uma pessoa triste, frustrado. Qual que é o lugar? Não era a igreja, é o lugar, o espaço ali, se continuasse naquela região. Na igreja, levando essa vida adulta. Tá. Tanto que eu fui pra... E aí eu também descobri que eu não odiava a área de recursos humanos, nada contra ninguém, mas eu descobri que esse lugar não é pra mim. Então tinha uma frustração ali de uma descoberta de trabalho, enfim. E também de entender que eu não conseguia mais sustentar esse personagem. E é aí que começa o processo de saída da igreja. Fui conversar lá com os líderes do rolê todo, dizer que eu tava levando essa vida dupla. E acho que é um ponto que é muito importante, né? Você precisou falar sobre essa intimidade? Quando eu entrei lá, eu sabia como era o processo de sair. E que seria um processo muito... Não é simplesmente você deixei de ir. Não. Eu sabia que eu tinha um compromisso. Afinal, eu tinha visibilidade dentro da igreja, eu era uma pessoa muito engajada, eu era muito respeitado. Então eu sabia que também teria um preço de todo esse espaço que eu construí ali dentro. Sim. E eu tinha que, então, tancar a minha decisão. E eu ia conversar com esses queridos. Tem que ter muita coragem. E qual que foi o tom da conversa? Você... gente, eu não me esqueço. Você não vai ser feliz lá fora. Você é um cara muito bonito pra levar essa vida. Não sabia isso sobre... E aí, eu lembro que essas palavras, elas me marcam até hoje, porque eu me senti duplamente sujo de novo. Porque eu falei, gente, então eu vou ser um fracasso pro mundo, pra essas pessoas. Porque eu vou ser infeliz, Deus vai me mandar, sabe só Deus para onde, eu saio com uma sentença de morte. Mas eu não conseguia mais. E aí eu paro de ir gradativamente. Sim, mas essa conversa traz um sentimento. Você acreditou nisso que foi falado pra você? Sim. Num primeiro momento... Por quanto tempo?
Eu não consigo lembrar, eu acho que eu tenho um apagamento de memória, essa parte foi com uma tentativa de autopreservação, assim. Mas eu acho que foram meses. E aí eu lembro que eu começo a deixar de ir. Então eu vou menos vezes, começo a faltar, já não me dedico mais tanto à igreja. E aí chega um momento que eu vou entender quando o cancelamento de fato vem. E aí, só um pop-up importante, né, de tempo. Eu vou chamar que o que eu vivi na igreja é um cancelamento num episódio que eu vi da Linda Quebrada, quando ela vai ser entrevistada pelo Mano Brown, e ela conta que ela foi cancelada como testemunha de Jeová. E aí eu entendi o tamanho do buraco e da violência psicológica que eu sofri naquele lugar. Você é meio que proibido de fazer tudo, né? Porque quando eu deixo de ir, é dado um anúncio público para aquelas pessoas de que eu não faço mais parte do clubinho. E não fazer parte do clubinho... Gente, é muita exposição. E essas pessoas não podem falar comigo. É tipo no Black Mirror, que a pessoa existe, mas ela não aparece na foto, você não... Meu... E olha que... São tantas camadas. Se a igreja era um lugar onde você se sentia pertencente, ela te tira o que você foi buscar. E foi muito cruel, assim, amigo, porque... É como uma amiga que é advogada fala, né? É comparado a uma morte social. Então eu morri para aquelas pessoas e eu lembro que foi muito sofrido para mim, porque minha referência de amizades eram aquelas pessoas. E aí eu entendi que eu falei, então se eu sou gay eu não sirvo. E é ali que eu vou lembrar aquele sentimento que minha avó botou em mim, né? É uma vergonha. E eu falei, eu tô sendo uma vergonha de novo, né? E eu achei que eu tinha fracassado ali. E aí eu sou expulso, eu sou cancelado, eu perco todos os meus amigos, eu perco toda a referência que eu tinha de mundo ali. E aí o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar buscar o perdão. Porque quando eles chamam de desassociado, quando você é expulso, cancelado, você precisa merecer o perdão para você ser aceito novamente. E eu lembro que eu fui em uma reunião experimentar como era essa experiência. E foi a pior coisa possível, porque minha mãe foi comigo. Eu entrei de cabeça baixa, saí de cabeça baixa, porque ninguém pode falar comigo. Naquele sentimento todo mundo tava falando, lá, o viado que foi cancelado. Quando eu vivi essa experiência, eu falei, eu nunca mais piso nesse lugar. E ali eu decidi que eu ia ser quem eu sempre quis ser. Você passou por uma coisa muito rápida, que eu quero só que você me passe esse detalhe. Como você leva sua mãe para a igreja, para esse momento de reconciliação com a igreja, mas dentro desse contexto que a igreja sabia que você era gay e sua mãe não? Esse é um ponto muito importante. Eu não saio do armário, eu sou arrancado do armário. Pela igreja? Antes de chegar nesse momento que eu conto pra eles, eu sou cancelado, num certo determinado momento, que eu já tava faltando às igrejas, eu já não ia mais às reuniões lá, uma vizinha, que era a mãe de um dos meus amigos da igreja, liga pra casa da minha avó e conta pra ela que eu sou gay. Quando eu volto do trabalho, eu chego na casa da minha avó e eu sou escorraçado pela minha avó. E ela disse que onde já se viu essa pouca vergonha... Você lembra de... Lembro. De que é uma pouca vergonha, de que tem tanta mulher no mundo que ela não precisava passar por esse tipo de humilhação. E ela me chama de puta pra baixo. E você ouve tudo calado? Ouço, porque ela gritou. E aí ela gritou, que eu acho que o bairro inteiro ouviu. Eu saio da casa da minha avó, vou para o shopping, chorar na praia de alimentação. Minha mãe chega na casa da minha avó, e aí minha mãe viu, o circo pegou fogo, e aí eu volto para casa, nesse contexto, e aí então eu tenho, nesse momento que eu vou juntar todos os cancelamentos possíveis, né? Para minha avó, eu morri ali, para a igreja eu também não servia mais, e aí eu fui... Teoricamente, para Deus, também não. E aí eu vou voltar nessa igreja com essa bagagem que eu falo, vou tentar me redimir. E quando eu sofro essa que eu entendo hoje que é uma humilhação e uma violência gigantesca, eu falei, eu não preciso mais desse lugar. E eu não vou mais me permitir estar aqui. E aí eu realmente paro de ir e eu nunca mais voltei. Eu quero aproveitar ainda nesse bloco só para falar sobre a sua segunda saída do armário. A gente vai fazer pular algumas outras histórias, mas eu preciso entender também, e eu quero que você conte pra gente, como que foi, primeiro,
essa segunda saída do armário para você vai explicar para a galera o que é, e como que foi, em algum momento, se você se sentiu à vontade para falar com a sua mãe, eu não sei se sua avó ainda vive, você chegou a falar, e se a influência, a péssima influência dessas palavras que foram ditas por essas pessoas religiosas, por algum momento passou pela sua cabeça. Eu acho ótimo a gente fazer essa conexão do segundo armário e pular alguns episódios, porque tem muita relação com essa igreja, né? Para eu contar essa história, eu vou estabelecer só um ponto importante que é: testemunhas de Jeová não doam sangue, porque eles acham que o sangue é a vida. Se a pessoa está no hospital, eles acham que você não pode doar sangue, você tem que recorrer a outros métodos que não a transfusão de sangue. Esse é um ponto. O ano era 2021, então eu saí da igreja em 2012 para 2013, né? Porque eu tinha 19 anos de idade. E aí eu corta para 2021, a pessoa que é de humanas, vão ser 7, 8 anos depois. Mas antes do ano ser 2021, era no meio da pandemia, em agosto de 2020, eu começo a enxergar umas manchas no meu olho direito. Eu sou uma pessoa que tem miopia, astigmatismo, beleza. E aí eu fui no oftalmo por essas manchas e ela falou: é só sua miopia aumentando, é só beleza. Só que as manchas não pararam de aumentar. Até que eu pude perceber que elas estavam tomando conta da minha visão direita. E aí uma ex-chefe minha me indicou o Hospital dos Olhos, eu fui encontrar e aí eu fui marcar uma consulta para ter uma segunda opinião médica. Até eu chegar nessa segunda opinião médica, se passam 6 meses com indas e vindas de médico que ninguém sabia o que eu tinha no meu olho. E achei um médico que se chama Dr. Bruno, que é um querido, que ele me atende até hoje. E eu vou nesse médico, e quando eu chego lá, ele olha o meu olho e fala: Renato, o seu olho direito parece de uma pessoa de 70 anos. E ele falou: você fez exame de sangue? Aí eu falei: não, porque eu vi no oftalmo, né? Mas o oftalmo nunca pediu um exame de sangue. E aí eu falei: não. Ele falou: porque a gente tem 3 possibilidades. Ou você é uma pessoa que vive com HIV, ou isso é hepatite, ou isso é uma sífilis. E ali o meu chão se abre, porque eu olhei para esse médico e eu fiquei estarrecido, né? Eu levei um choque nesse momento. E aí é engraçado como a gente entende, é que a gente vai tendo algumas mentalidades que se formam, algumas crenças que a gente vai adquirindo. Porque eu pensei do alto do meu privilégio como uma boa gay branca, eu falei: jamais que eu sou uma pessoa que vive com HIV. Num momento de muita ignorância e de muito machismo também, naquela época não tinha tanto letramento, assim como hoje, e eu lembro que eu tive esse pensamento muito arrogante. E aí eu fui fazer os exames que ele me disse. E aí eu vivi uma cena muito parecida com a série Pose. Eu fui fazer o meu exame, fiz uma caralhada de exames, podia falar a palavra? Fiz muitos exames, e vários exames ficaram prontos, o da HIV não. E eu entrava no sistema para baixar os exames, eu não conseguia. E aí eu liguei pro laboratório e falei: olha, eu tô tentando baixar o exame, ele não sai. Ela: você pode vir aqui? Porque deu um problema no laboratório. Eu chego, eu não esqueço esse dia, eu chego no guichê, numa fila, eu falei: olha, me ligaram porque o exame deu problema. A moça me tira da fila, me leva lá pra trás e fala: olha, a gente vai refazer o seu exame porque deu um problema no primeiro. E eu não tava entendendo a cena. E eu falei assim: como assim deu problema no primeiro? Ela falou: a gente vai ter que refazer. Eu falei: tá. Mas um movimento muito estranho dessa enfermeira. Ficou um clima... Elas já sabiam o que elas iam me dizer, mas eu sem entender, não sei o que elas queriam, numa tentativa de preservação. E beleza, aí eu fiz esse exame. Dias depois ele fica pronto. Eu leio esse exame e aponta reagente para HIV. Eu entrei em desespero, voltei pro oftalmo, só que além disso eu tive uma sífilis nível 3, que é o nível de sífilis que, se você não trata, ela pode te matar. Isso era uma quinta-feira, esse médico disse: Renato, você precisa ser internado amanhã. Porque se a gente não tratar essa sífilis, você morre. E eu não contei para esse médico que o resultado do HIV deu positivo, porque como ele foi feito separadamente, eu não entreguei para o médico. Numa tentativa do tipo: eu vou esconder dele, porque eu jamais vou assumir isso. E aí eu sou internado, eu fico 15 dias internado, isso é abril de 2021. Eu já produzia conteúdo para a internet, o que era então, naquela época, chamava Papo de Machona. Já existia. Eu sou internado por 15 dias e faço um tratamento de tomar 78 bezetacils na veia. Eu tomava uma bezetacil a cada 4 horas,
Porque o que aconteceu foi, eu tive uma sífilis nível 3 que me gerou um quadro de meningite que afetou a minha visão do olho direito, que graças às deusas eu perdi 2 linhas de visão muito pequenas que são imperceptíveis, e eu me tratei, e quando eu sou internado, quem eu conheço é a doutora Graziella, que é a médica que me atende até hoje, infectologista. Ela fala, como você teve uma sífilis nível 3, ela é uma janela para o HIV, a gente vai precisar fazer um teste de HIV. Eu faço um segundo exame, vem um diagnóstico, e ela me conta que eu sou uma pessoa vivendo com HIV. Nesse tempo eu tava no meio da pandemia, porque era abril de 21, a gente tava saindo da pandemia, então eu tava internado num contexto de muito desespero. E aí eu me entendo uma pessoa vivendo com HIV. E nesse momento o sentimento de sujeira volta. Porque se eu cresci numa igreja que diz pra mim que o sangue era sagrado, eu falei, agora eu sou a escória da humanidade mesmo. Porque se eu era um viado que ia sair da igreja que não ia ser feliz, se eu sou uma pessoa que vive com HIV, eu sou o cocô do cavalo do bandido. E esses 15 dias eu falo que eles foram muito importantes para fazer jus ao significado do meu nome, que Renato significa renascido. E naquele momento, sozinho no hospital, eu pensei, Renato, você tem 2 escolhas. Ou você se limpa de uma vez por todas dessa culpa que você não vai carregar, ou isso aqui vai te consumir. E eu escolhi a primeira opção. E aí minha mãe vai me visitar no hospital, e eu lembro que eu tive uma das conversas mais lindas com a minha mãe, assim, porque quando eu saí do primeiro armário, ela me disse que não importava o que acontecesse, ela ia estar comigo. E aí nessa segunda conversa eu tava com os medicamentos na mão e eu falei pra ela, mãe, eu sou uma pessoa que vive com HIV. E eu lembro que ela disse pra mim que não importasse o que acontecesse, era a gente até o final. E foi ali que eu entendi que eu tinha do meu lado uma das maiores apoios, que era o apoio dos meus pais. E eu falei pra ela, e a gente vai fazer um pacto aqui, que é, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um vídeo. Porque eu não vou carregar sobre as minhas costas o estigma que a sociedade quer que eu tenha. Porque eu não sou um erro para a sociedade e viver com HIV não é um problema. E esses 15 dias no hospital vão ser um momento que eu vou me limpar de toda essa culpa desse pecado que jogaram nas minhas costas. E eu saio dali muito determinado a permitir que jamais alguém me faça acreditar que viver com HIV me diminui em alguma questão. Eu saio do hospital, se passam esses 15 dias, e quando eu saio do hospital, isso é começo de maio, se não me falha a memória, vai ser por volta de 18 de maio, 21 de maio de 2021. Eu faço um vídeo no Então Papo de Machona, dizendo que eu sou uma pessoa vivendo com HIV. E postar esse vídeo foi uma libertação gigantesca, porque foi dizer para a sociedade que esse estigma eu não vou carregar. E foi um momento que eu fui muito abraçado pela internet, que os seguidores foram incríveis comigo, e foi engraçado porque eu não contei nem para os meus amigos. Então eu contei para minha mãe, e eu falei, eu vou só te dizer que o vídeo sai hoje. Quando eu postei, o mundo soube. E a partir dali eu vou me limpar de toda essa culpa do pecado e de toda essa mágoa ou de marca que eu tinha com essa igreja que quis acreditar que eu era um erro, que eu era um problema para a sociedade. E o bonito é que nesse momento, principalmente ali do hospital, eu fiquei pensando, o melhor amigo da mãe voltou, né? Vocês voltam a ser amigos. Sim. Isso é muito bonito. Tiveram outras coisas acontecendo na sua vida nesse processo todo depois que você saiu do armário. Mas tem uma coisa que para mim ficou muito evidente, você perdeu seus amigos da igreja, que eram praticamente todos seus amigos, e você teve que reconstruir essas suas amizades e pessoas. Como é que foi esse momento, assim? Onde que essas pessoas estavam? Como que foi conquistar essas novas amizades? Amigo, foi um processo de descoberta muito gostoso. Eu tenho uma fala que eu costumo dizer, e eu digo isso até hoje, eu costumo dizer que os amigos são a família que a gente escolhe. Então eu acho que eu fui escolhendo uma nova família também para ter e para chamar de amigos nesse caminho. E o mais legal é que eu fui encontrando amigos que já sabiam quem eu era. Eu não estava mais escondendo um segredo como eu levava essa vida dupla. E a qualquer momento na igreja eu seria descoberto e as pessoas iam me abandonar. Eu sabia que elas estavam sendo meus amigos sabendo que eu era o Renato, um homem gay. Então era muito legal, e até nesse processo, desse meio do caminho de fazer novos amigos, eu encontro um primeiro amor. Então foi muito legal esse processo de descoberta, que foi duplo e cheio de camadas aí. Você
em algum momento achou que não fosse merecedor de ser amado? Ou você sempre se imaginou numa relação? Como é que isso vinha pra você? Me imaginei, porque ainda assim, ainda um pouco que uma voz bem distante, mas ainda lembrava daquela voz dita na igreja que eu não seria feliz. Então, quando eu me vi feliz, apaixonado pelo primeiro homem da minha vida, eu me senti muito em dúvida. Mas eu mereço isso aqui? Não disseram que eu não podia ser feliz, que eu não ia ser feliz? E foi um processo de descoberta muito grande, porque como eu saí da igreja com 18 para 19, eu não conhecia nada do mundo gay. Eu nunca tinha tido meu primeiro porre. Então, na verdade, a vivência desse primeiro amor com esses amigos foi um processo também de descoberta de quem é esse Renato no mundo, né? O que é ser gay, o que é ser uma grande garota. Foi assim. E é tão bom ver, tipo, da onde que a gente sai, daquele armário mesmo que a gente fica. E como que é gostoso estar do lado de fora, de fato, desse armário. Isso te impulsionou para outros áreas, principalmente para a comunicação. Você tem um trabalho muito forte na internet, tem muitos seguidores, você dá muitas entrevistas, você dá palestra. Como ele startou e como que você vê a sua presença na internet e o poder da sua voz? Amigo, foi um processo até a chegada da internet, porque foi um processo também de letramento. Quando eu termino esse primeiro relacionamento, eu vou me entender. A gente morou junto, a gente casou, então foi o primeiro casamento lá quando eu saí da igreja. Quando eu termino essa primeira relação, que eu vou descobrir o que é o mundo, vou pra balada, vou beber, eu vou começar a entender o que é o mundo gay, eu vou começar a entender o que é ser um homem gay. E eu começo a esbarrar em algumas coisas que eu não sabia nomear porque eu não tinha repertório. Eu vou entender que se você não é um gay tão masculino assim, você não vai ser escolhido pro afeto. Se você é um gay com pelo, também é um problema. Se você é um urso, também é um problema. Aí eu vou entender que também a comunidade gay não vê com tantos bons olhos, assim, uma pessoa que é tão alinhada com o feminino, por exemplo. Então eu vou entender que eu tinha muitos incômodos com esse lugar. Tem uma coisa que eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso mesmo. A comunidade LGBT é de fato uma comunidade? Ela aceita o que é diversidade? Porque você está falando de características humanas que... Como assim uma comunidade tão diversa não aceita o que é diverso? Eu acho que a gente tem muito aquela questão do Paulo Freire, né? Que quando a educação liberta, o sonho do oprimido é ser um opressor. A gente também cresceu nessa sociedade, né? A gente também cresceu com as nossas subjetividades, com os preconceitos, com essa idealização de um macho alfa. Então a gente pega esse combo de coisa e traz aqui pra dentro. Então acho que a gente também precisa entender o que de fato é ser uma comunidade na prática. Porque eu entendo que eu achei que eu tava chegando na Disney, que eu ia brincar no parquinho, jogar um balde d'água. Eu falei, gente, mas não era legal? Não era o povo GLS animado? Eu descobri que não era tão animado assim. Entendo que muitos desses pontos você coloca nos seus vídeos. Exato. E as pessoas não sabem e falam, nossa, mas de onde me tirou esse roteiro? Às vezes são feridas que eu adquiri no meio do caminho. Tem muito da vivência. Exato. E foi desse processo, amigo, de grandes incômodos. Porque quando eu chego nesse parque, que eu achei que era uma Disney, eu vou entender que não era... ali eu vou começar a me incomodar, e aí eu vou entender que no ano de 2019 é quando eu vou me debruçar sobre estudo de masculinidades, é quando eu vou participar de rodas de conversas de homens, é quando eu vou participar de um processo de formação da Todos Brasil, um projeto que chama Embaixadores, que eu passei 5 meses lidando com LGBT de todo o Brasil para estudar gênero e sexualidade. Então foi um ano de muito letramento, de leitura, e ali, com base nesses incômodos, começando a me letrar politicamente, que o Papo de Machona vai nascer em 2020 como um lugar para questionar esse lugar do homem, questionar esse lugar do macho, né? O próprio nome que era antes, Papo de Machona, era em si uma grande crítica desse lugar, dessa busca desse macho alfa, do que se espera que esse homem seja na sociedade. E, de alguma forma, me vem de novo, sei lá, a sua avó, que esperava esse machão aí e tem uma machona, entendeu? E isso é incrível. E a sua jornada como comunicador e o retorno da comunidade que te segue sobre os conteúdos que você posta é o que te motiva a continuar fazendo? Como é que é a sua relação com esse público? É muito legal, porque eu sinto que eu tenho uma comunidade muito engajada e muito conectada com as discussões que eu proponho. E muito entendendo a importância também desses debates, a importância também da gente questionar o mundo de uma forma crítica da realidade, da gente questionar padrões. No final das contas, eu acredito que a internet, pra mim, é um canal que as pessoas sejam confortáveis sendo quem elas são. Sim. Pra mim, sempre foi sobre esse lugar.
foi sobre ser confortável na nossa pele. Então eu sinto que eu tenho muita troca com eles nesse lugar, de entender as mudanças, de entender os debates, de entender essa troca, de questionar esses lugares. Porque no final das contas a gente também está falando de relação de poder. Sim. E eu entendo que a comunicação também é um poder. Eu também sempre entendi a internet com muita responsabilidade. Se eu impacto a vida das pessoas, se eu impacto a vida delas diariamente, elas me acompanham, elas vão parar para escutar o que eu tenho para dizer, é uma grande responsabilidade. E eu acho muito bizarro quando eu vejo alguns influenciadores que são gigantescos e vem a público dizer que eles não estão... Estamos falando do Carlinho Maia mesmo. Isso não quer dizer nada, está falando. Porque a gente está impactando pessoas, é sobre uma responsabilidade. Então, eu acho que, já que eu disse que eu gosto muito de super-heróis no começo, é uma coisa bem Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu sempre pensei sobre isso, para mim é uma responsabilidade. Então, eu tenho muito essa troca de estimular a que a gente tenha a liberdade de ser quem a gente é, mas também com muita responsabilidade, sendo que eu estou impactando pessoas que estão ali para ouvir. Sim. Eu que já acompanho o seu perfil já faz muito tempo, a gente já fez uma collab juntos. Sim. Percebi que teve uma grande mudança aí agora, nos últimos dias e meses, que você trocou o nome do perfil de Papo de Machona para o seu nome. Conta, teve algum motivo, teve algo que te motivou, que te... Por quê? O que aconteceu? Eu acho que a gente tem muitas mudanças, né? Eu vou citar uma frase que surgiu na minha terapia. Eu acho que a piscina transbordou. Eu acho que eu vou sempre continuar sendo uma machona, porque eu acho que o Papo de Machona ele me levou até onde ele podia. O Renato ama falar de masculinidade, mas eu entendi que o Renato ama muitas coisas. Coisas que eu trouxe nessa conversa. O Renato é um cara que ama videogame, o Renato é um cara que ama cultura pop. E eu sinto que eu estava muito conectado em falar sobre essas pautas de masculinidade, questionando o lugar do macho. Eu vou continuar com esses mesmos ideais. Mas você abre mais possibilidades. Exato, mas eu entendo que eu posso trilhar por novos territórios que também fazem parte do que eu sou. Então eu acho que mudar o Papo de Machona para o Renato Morelli e trazer meu nome é entender que é uma nova fase, que é um Renato que tem muita coisa para contar, com coisas que viveu, com olhar para o mundo, com temas que eu não trazia. Então acho que essa mudança é fruto de toda essa história que eu contei até aqui, né? Então, e aí tem moda, tem estilo de vida, tem suas viagens, aí tem alimentação, tem muita coisa, tem suas palestras, tem tudo. Tem todo esse combo de coisas que fazem parte de quem eu sou. É o multiverso do Renato, gente. É isso. E tem um momento muito especial nesse novo momento, de fato, aqui do Guardiã no Armário, que é eu conhecer um pouco mais sobre a sua história através das fotos. Eu queria que você me mostrasse 3 momentos em 3 fotos e a gente vai conversar um pouquinho sobre. Quais são as fotos que você separou? Vamos ver quais são essas 3 fotos. Essa aqui, olha a primeira foto, gente. Que lindo. Olha só, gente. Esse é o Renatinho. Conta um pouco do Renatinho. Aqui tinha quantos anos, Renatinho? Ele tinha 6, 7 anos. E por que você tá usando essa roupa? Esse lacinho aqui, gravata borboleta, boina... Era um ensaio de fotos da escola. Ah. E aí o ensaio de fotos pedia que a gente... Tinham várias roupas pra gente escolher e eu escolhi essa. Aham. E é muito engraçado, né? Porque eu tô falando tanto de questionar o lugar do macho e eu tô super machinho nessa foto. Tá. Mas tem uma coisa de por que eu escolhi essa foto. Por quê? Tem uma coisa que eu sempre penso, que eu carrego o Renatinho dentro de mim, assim. Eu sempre fui, como bom pisciano, uma pessoa muito sonhadora. E o Renatinho tinha isso, assim. Eu brincava com super-heróis quando eu era criança. E o meu maior Essas heroínas, né? era voar. E muito, falando bem filosoficamente, né? Então eu acho que olhar pra essa foto é jamais permitir que eu perca a inocência de sonhar. Sim. Que essa criança sempre brinque dentro de mim, sabe? Sim. Eu acho que é esse lugar, essa visão romântica da vida. E você tá sempre abraçando a sua criança? Ai, sim, gente. Eu jogo videogame até hoje, né, gente? Você está sempre conectado. É isso, tá aí um ensinamento, gente. Você carrega a sua criança interior, abrace ela, cuide dela, brinque com ela. Essa simplicidade e olhar que a gente precisa ter para a nossa própria vida, senão fica muito pesado, né? Exatamente. A próxima foto, qual seria essa segunda foto? Vamos lá. Essa é a segunda foto. No aniversário do ano passado. Oh, meu Deus, esposa! Onde que eu tava, gente? Tá vendo? Não tem a oportunidade. Vou. Esse ano eu vou. E aqui eu quero entender o quanto que é importante para você ser o melhor amigo da sua mãe e ter sua mãe como melhor amiga.
Eu acho que é um privilégio, assim. Eu acho principalmente um privilégio como LGBT. Eu sei que falar sobre relação com pais é muito difícil para alguns LGBTs. E eu agradeço às deusas e aos orixás por ter uma família que é muito parceira, assim. Minha mãe é uma grande parceira de vida para mim. E esse dia foi muito simbólico. Foi o aniversário do ano passado. E a gente sambou muito nesse dia. E eu acho que tem uma coisa que minha mãe, ela sempre me ensinou, foi a ser apaixonado pela vida. Essa é uma das maiores lições, assim. Eu falei no começo que eu perdi meu pai com 3 anos de idade e ele tirou a própria vida. E eu acho que minha mãe, a gente sempre teve esse compromisso entre a gente, que a gente jamais ia perder o encanto pela vida. Então, minha mãe é uma parceira que sempre me lembra de que a gente pode, acho que acontecer. A gente sempre vai dar dançando pela vida, sabe? Eu acho que é muito importante você falar sobre isso aqui num vídeo que sabe que vai tocar outras pessoas. A gente não sabe em que momento essa pessoa tá. Então, que bonito isso, que bonito. Terceira foto, qual que é? Vamos lá. É muito legal isso de ficar conhecendo as fotos das pessoas, gente, sabendo detalhes assim da vida, para além disso que a gente vem conversando. Muito especial. Tem conceito. Muito especial. Vamos ver essa terceira foto, então. Essa foto. Essa foto aqui. Olha ele. Conta, quem é esse Renato aqui? Eu acho que esse Renato, ele marca uma fase muito simbólica pra mim. Essa foto, ela foi exatamente um ensaio de mudança de arroba. E foi um processo... Engraçado que a gente fala, vai mudar só um arroba. Mas foi um processo de luto pra mim. Eu acho que foi um processo de luto de entender que, na verdade, o Papo de Manchona tá aqui dentro. Ele faz parte desse Renato. Mas hoje eu olho pra essa foto e eu vejo o Renato que eu sempre sonhei, assim. Eu acho que se algum momento me disseram no passado que eu não seria feliz... Hoje eu olho para esse Renato e eu falo, obrigado por não ter desistido da gente, sabe? Obrigado por ter escolhido ser quem esse é, com todas as minhas camadas. E hoje eu tenho orgulho desse Renato, que chega até aqui e que olha para trás e eu não mudaria nada. Nossa, e você ter aqui. Isso é muito lindo, porque a gente vê o olho brilhando tanto no Renatinho quanto no Renato aqui. É muito lindo, muito lindo. E, assim, a gente já está caminhando para o fim dessa entrevista. Eu te agradeço muito pela sua generosidade de ter aberto a sua casa, sua intimidade, ter falado sobre o seu processo de aceitação, sobre suas saídas do armário. Você sabe o quanto é importante essas conversas. Então, eu sei que essa conversa aqui, esse papo de machonas aqui, assim, vai auxiliar muitas pessoas ao redor desse Brasil. E muito obrigado de coração, meu amigo. Imagina, pra mim foi uma honra, assim. Eu acho que esse trabalho que você faz é fantástico. Eu acho que a gente naturalizar, a gente falar sobre esses armários que não nos cabem, que são tão pequenos pra gente, eu acho que a gente tem a possibilidade de criar imaginários possíveis. Eu falo que se a gente não se vê, a gente não se imagina e a gente não sonha. Então acho que é dizer que com esse projeto você cria novos imaginários, você cria para as pessoas a possibilidade de sonhar de novo, sabe? Então obrigado, foi um prazer. Não, obrigado aí. Isso é muito afeto, gente. Obrigado. Amiga, eu amei também. Samu, você entendeu que o Renato teve uma vivência muito complicada, ainda mais ali no diagnóstico do HIV, mas você entendeu também que o amor foi fundamental para salvá-lo e mantê-lo firme. E ali foi o amor materno. Quando a gente fala de amor materno, a gente pensa também na sua mãe. Sim. Você tem muito amor da sua mãe. Como você poderia fazer contrapontos desse amor materno que salva e nos mantém vivos, da sua mãe com a mãe do Renato? Eu acho que a profissão de mãe, né, se é que dá para dizer que isso é uma profissão, porque você não tem como precificar o tamanho que é a força de uma mãe que quer ser mãe e que quer cuidar do filho e que aceita o filho como ele muda tudo. Eu penso muito nesses afetos que a gente não tem fora de casa, né? Nas desilusões, muitas vezes amorosas, no trabalho, ou mesmo na vida. A vida não é fácil, a vida não é tranquila. E ter essa imagem materna que te cuida, que te cura, que te acolhe, isso faz com que a gente consiga ir para outras batalhas na nossa vida. E eu sinto que Renato, assim como eu, assim como outras pessoas LGBTs,
encontram nesse amor materno um motriz para poder continuar caminhando. E para a mãe, ou mesmo o pai ou pai, que não conseguiu ainda entender o papel na vida do seu filho, eu acho que a história da relação de amizade da mãe do Renato com o Renato vai ajudar a entender o seu papel, sabe? O seu papel para ser cada vez mais forte.